Bom, então, boa noite a todos. E, desculpe aí esses problemas relacionados com a internet, né? Mas nós vamos tentar trabalhar. Acho que todos estão tá normal aí, né, Ricardo? O som, né? Agora tá ok para mim. Então, Carla, por favor, você pode passar o primeiro? Bom, então, a aula de hoje, obrigado, pessoal, tá mandando aqui no chat. Obrigado. Então, a aula de hoje, a temática vai tratar da questão da gestão, né? Lembrando sempre o foco do curso é gestão, extensão rural e gestão, né? Então, e a gente vai tratar um pouco a questão de bacias hidrográficas já assim numa aula passada, lembrando, nós tratamos assim um pouco da propriedade agrícola em si, e principalmente o entendimento de plano de intervenção nas propriedades, né? E agora nós vamos tratar da questão vamos dizer assim, de uma bacia hidrográfica, e à luz da gestão de águas, na verdade, a gente pode definir como um conjunto de propriedades agrícolas dispersas no território, né? Então, esse é um ponto importante dentro desse contexto, de ter esse entendimento que a bacia hidrográfica ela é uma unidade geográfica, né? E geográfica, geológica, ecossistêmica, mas com a substituição das paisagens naturais por paisagens cultivadas, nós transformamos uma bacia hidrográfica como uma torre de Babel. E isso é o grande desafio da extensão e da gestão, a gente organizar essa grande orquestra, né, hidrológica e hidrográfica, e a gente poder desenvolver principalmente o conceito de revitalização, no qual eu até pedi para os senhores procurarem, né, um pouco, estudarem um pouco sobre isso, porque ele é bastante complexo e a gente precisa ter mais estudos para ter um entendimento da dimensão que significa uma ação de revitalizar bacias, né? A gente tem no mundo uma experiência muito forte em grandes bacias e, por consequência, com pequenas bacias. No Brasil, nós temos algumas coisas, alguns projetos, como a revitalização no Rio São Francisco, tem o projeto do Manoelão, em BH, que vem trabalhando, né? Mas nós estamos assim, muito distante de um contexto necessário para a revitalização de bacias. Então, a ideia básica é dar uma sensibilizar para isso, para a gente poder estimular os senhores a estudar um pouco e a gente poder entender a dimensão que vem da bacia hidrográfica. Lembrando também que o curso ele tem um olhar muito voltado para o programa de microbacias hidrográficas. Então, a gente vai parte do princípio que a gente, principalmente o pessoal da CDRS, eles já têm um entendimento mais básico provindo, né, do programa Microbacias que a CAT trabalhou aí já por duas gestões, né? Então eu vou fazendo uma mescla, né, dos conceitos já adquiridos pela equipe com o bacia hidrográfica, uma mescla com o público que está participando pela primeira vez, está escutando, às vezes, esse assunto. Pode passar, por favor, Carla. Bom, lembrar assim, vamos nessa recordando sempre, né, os conceitos importantes, sempre nós vamos falando em gestão, né, nós estamos falando em administrar, gerenciar e operar, que são os três grandes níveis de gestão. Então, as três palavras-chave, burocracia, recursos e função, né? Burocracia está ligada diretamente com a gestão administrativa da bacia hidrográfica, o que significa toda essa papelada, toda essa documentação que envolve as questões burocráticas que um plano de gestão de águas em bacias hidrográficas envolve, né? O gerenciamento está muito ligado com as questões dos recursos, principalmente recursos humanos, recursos tecnológicos, financeiros, potencializar essas questões dentro do contexto da gestão. Então, o gerenciamento de bacias hidrográficas trata dessas questões, a potencializar recursos disponíveis para a gestão de águas da bacia.
E a gestão operacional está ligada com as grandes funções, né? Então, dentro da bacia hidrográfica, nós temos muitas funções, isso é até muito importante, porque para a bacia hidrográfica, a gestão operacional, ela acaba quase que se traduzindo em serviços ambientais. E esse é um ponto crucial vamos dizer, que nós estamos tendo da agricultura brasileira, no entendimento de que os agricultores, principalmente os moradores de bacias, eles vão ter que aprender a prestar serviços ambientais, porque é uma necessidade enorme na revitalização de bacias, né? Então, serviços ambientais, ele está muito ligado com o procedimento, está muito ligado com o padrão que a gente quer, com a função. Então, envolve assim muitos fatores relacionados com a gestão de águas, né? Porque a gente vai precisar muito do agricultor estar entendendo isso, principalmente quando a gente vai tratar da revitalização do meio aquático, né? Que é um dos grandes desafios da gestão de bacias hidrográficas, né? É a gente revitalizar o meio aquático, que é um meio complexo, muito impactado, e se nós temos poucos conhecimentos em revitalização do meio terrestre, os senhores imaginam as questões relacionadas com a água, né? E principalmente o efeito, né, dos impactos ambientais ao longo do tempo de ocupação da bacia. Então, esse entendimento de gestão operacional ligado com a atividade dos agricultores, ele é muito importante, né? Porque os técnicos, eles estão muito no lado do administrativo, do gerenciamento, quando você trata, por exemplo, uma questão de bacias hidrográficas ao nível de um comitê, como é o PCJ, qualquer um desses comitês, a gente está muito no nível do administrativo gerencial, né? E o operacional, ele é tratado, por exemplo, como sistemas de tratamento de esgoto, de água, de poluição. Mas, na verdade, no contexto de gestão de águas e principalmente de revitalização, quem é o ator aí é o agricultor, é a pessoa que detém a propriedade da terra e faz essa composição na bacia. Pode passar, por favor. Bom, essas são as bases conceituais que a gente já falou, né? Repito sempre, mas é muito importante ter esse entendimento, a administração de água, gerenciamento e operação de água. Pode passar, por favor. E outro conceito importante, então, que para cada bacia hidrográfica acaba tendo assim uma coisa quase que fosse personalizada, né? Cada bacia tem um modelo, né? Então, na extensão, nós vamos ter que entender isso, né? Na verdade, esse modelo ele vem em função da gente poder entender o território de captação de águas da bacia, né? Porque ele é delimitado e muitas vezes a gente está tratando, por exemplo, uma bacia hidrográfica e ela é uma bacia, às vezes, esse projeto que a gente está trabalhando é uma bacia de terceira ordem, segunda ordem, né? Então, a gente precisa ter entendimento desse modelo, é como eu vou falar sobre a bacia do Rio Jundiaí-Mirim, né? A gente tem o modelo Jundiaí-Mirim, como cada um dos senhores, aonde os senhores estiverem, nós vamos ter que desenvolver o que chama-se uma leitura, né, a respeito do território de captação, principalmente de águas da bacia, para a gente poder estabelecer critérios de extensão rural e ação de gestão. Pode passar, por favor. Bom, então, outro conceito muito importante, eu até já tratei disso no primeiro, acho que a primeira fala, é a gente entender a análise agroecológica, né? Que é uma coisa que é uma técnica importante hoje, bem-vindo. Também sugiro que os senhores se dediquem um pouco, principalmente a ter um entendimento do modelo de análise agroecológica rápida, né? Porque é fundamental para a gente tratar toda a base da comunicação, né? Que envolve o trabalho de extensão e assistência técnica, né? Então é muito importante isso, porque
no processo de revitalização, a gente vai ter, nós estamos trabalhando com pessoas inseridas no agroecossistema, ou no ecossistema. Então, na bacia hidrográfica, o homem, o agricultor, ele é indissociável, né? Então, a gente não está tratando da lavoura de feijão, ou da lavoura de milho, ou de soja, ou de eucalipto, ou de café. Nós estamos tratando de um território. E essas pessoas que habitam lá, elas interferem diretamente no contexto do desempenho ambiental da bacia. Então, a análise agroecológica ela é muito importante, porque a gente precisa ter uma leitura para gerar o que a gente chama de diálogo, da atividade dialógica do agricultor ou o morador da bacia, ele efetivamente, vamos dizer assim, reconhecer o papel dele dentro do contexto da revitalização e da gestão de água na bacia hidrográfica. Então, reconhecimento, ou seja, quando a gente fala reconhecer, significa que ele conhece a bacia hidrográfica. Quem que conhece a bacia é o agricultor, é a pessoa que está lá, é o morador. Então, nós técnicos, nós vamos levar uma mensagem de revitalização, uma oportunidade de diálogo a respeito da postura, das necessidades ambientais que a bacia tem. Então, jamais nós podemos ter uma extensão aí, uma extensão rural ou uma assistência técnica hegemônica, né? Vai falar para quem está lá o que ele tem que fazer. Então, isso não existe. Todas as vezes, todos os momentos que nós fizemos isso, nós quebramos a cara e o resultado disso mostra na situação dos recursos hídricos que nós estamos tendo, né? O desempenho social de gestão de águas é horrível, né, nosso, por conta dessas questões, né? Porque a pessoa que mora no lugar, ela gosta de água, ela precisa de água, ela ama a água. Então, ela acha que ela está fazendo o máximo possível que ela pode, né, o que ela conhece na gestão de águas. Então, por isso que a atividade dialógica é extremamente importante e essa caracterização agroecossistêmica, ou seja, a partir do ecossistema onde a bacia está, né, normalmente a gente tem um bioma, né, a bacia está dentro de um bioma, e principalmente estou falando de bacias de primeira, segunda ordem, no máximo terceira ordem, ela está dentro de um bioma, e ela tem vários ecossistemas, né? Então eu vou tentar dizer isso mais para frente. E quando está inserido o agro, né, ele passa a se chamar agroecossistema. Então, e dentro da bacia hidrográfica, os agroecossistemas, eles são também uma torre de Babel, porque nós temos agricultores com culturas perenes, nós temos com pastagem, nós temos agricultores produzindo hortaliças. Então, são diferentes ocupações e formas de fazer agricultura dentro de uma coisa que era única, que era um ecossistema, no qual a bacia foi formada, porque ele é um produto ecossistêmico. Então, essa caracterização agroecossistêmica, ela é muito importante e ela vai ser feita normalmente a partir de um mapa de ocupação e uso das terras, né, onde a gente vai casar a ocupação e uso com as características ecossistêmicas do espaço, né, tanto solo, declividade, né, geologia, e também a vegetação, como está lá, a vegetação e a fauna e flora. Então, isso é importante a gente estar entendendo, e aí começa a caracterizar, né, aquele modelo. Nós temos algumas bacias hidrográficas, por exemplo, no Vale do Paraíba, nós temos algumas lá que elas são totalmente de pasto ou totalmente de eucalipto, né? Nós temos aí na região de Minas, aqui, próximo da região do café, aqui, Cochupé, por exemplo, bacias inteirinhas com agroecossistema de café, né? E esse entendimento, essa relação, né, das externalidades que esses agroecossistemas causam na bacia, ele é totalmente ligado com a gestão que nós temos que dar lá, né? Então, esse é um ponto importante de ter esse entendimento, como caracterizar a partir das cadeias produtivas, a partir da ocupação e uso do solo, né?
Aí entra um segundo conceito, que é o conceito de caracterização comunitária. E eu até já falei isso para os senhores, já de alguma outra forma, quando a gente trata na bacia hidrográfica os chamados povos da bacia, né? Os povos da bacia. Por que são os povos da bacia? Porque eles estão delimitados por um território. E toda a ação deles reflete diretamente na energia que envolve a hidrologia da bacia. Então, tudo que você faz, que o pessoal faz, o que você faz aqui no sítio, acaba no rio. A gente for andar, se soltar um resíduo, só um lixo, um papel, um plástico, um dia ele vai cair no rio. A gente já sabe disso. Isso é também toda a ação do homem, e então essas comunidades são importantes a gente entender. E quando a gente vai caracterizar a comunidade da bacia hidrográfica, nós estamos tratando, principalmente, num primeiro ponto, de como ela se organiza, né? Então nós temos assim, uma caracterização baseada na religiosidade, né? No conforto espiritual. Então nós temos vários nichos de organização dentro das diferentes tipos de religião que existe, né? Ela pode estar organizada também por associações de produtores, ela pode estar organizada pelos bairros, ela pode estar organizada por clubes, né? Então, ela pode estar organizada pela malha viária. Então, essa caracterização é muito importante, mas ela tem um rumo. Ela tem um rumo que é chamado povos da bacia. Como caracterizar os povos da bacia. Então, esse é o outro ponto. Eu já falei um pouquinho, quando trabalhei no agroecossistema, a caracterização das cadeias produtivas, só que nesse caso aí, a gente vai trabalhar um entendimento do espaço produtivo. Então, dentro da cadeia, nós temos, por exemplo, a pecuária, e a gente tem diferentes formas de pecuária lá dentro. Além de ser uma pecuária, por exemplo, de leite ou de corte, mas nós temos assim, vários tipos de pecuaristas. Da mesma forma que nós temos os silvicultores, da mesma forma que nós temos os horticultores. E essa caracterização das cadeias produtivas, elas vão trabalhar desse entendimento, quase que como na bacia a gente tem o entendimento de mosaico, né, de muitas propriedades agrícolas compondo os polos da bacia, também na caracterização das cadeias produtivas, ela trata assim também, como é que se comporta a cadeia produtiva da pecuária, como é que se comporta a cadeia produtiva de grãos, e assim vai. A caracterização dos sistemas de produção já tem um entendimento sim, mais direto com o impacto do uso, né? Então, como o sistema de produção interfere, e essa interferência está muito ligada, por exemplo, com as externalidades, que a gente chama. Então, quando você tem um sistema de produção, por exemplo, com preparo de solo convencional, mobilização de terra, então você tem um processo contínuo de fragilização das áreas da bacia. Quando você usa veneno, por exemplo, então o sistema de produção se caracteriza por aquele tipo de princípio ativo usado para o controle de pragas e doenças, e principalmente aqueles, a gente sonha, né, que tem os que são referendados, né, pela Anvisa e que são homologados para aquela cultura, né. Então esses são pontos importantes. O uso de nitrogênio, por exemplo, fósforo. Você pega uma cultura de batata, nós estamos falando da casa de 5, 6, 7 toneladas por hectare. Né, quando você fala em horticultura, nós não estamos falando em química só, a gente fala muito em orgânico também, né? Então, o esterco, o composto, então são coisas importantes na caracterização do sistema de produção, e a gente acaba levantando principalmente as principais externalidades relacionadas com isso, que a gente pode dividir isso em externalidades de solo, né, de processos erosivos, de degradação, externalidades relacionadas com a química, né, utilizada, tanto agrotóxico como fertilizantes, externalidades ligadas com a ocupação de ciliar, de proximidades, né? Então, esses são pontos importantes. E isso vai nos levar ao chamado inventário tecnológico, né? Então, o que é tecnologia que existe aí?
Se eu falei para o senhor, se o sistema de produção existe, o que a gente chama de externalidades do sistema, toda tecnologia tem uma externalidade, que a gente chama, ela provoca alguma coisa. Para você mecanizar, para você mecanizar, você precisa impactar. A máquina, ela exige simplificação. Ela exige sistemas, por exemplo, sem árvores, sem toco, sem mato, né? As plantas cultivadas, elas são plantadas em linha, então elas induzem todo um fluxo de água. A exposição do solo, por exemplo, ela emite muito carbono. Emitindo carbono, a gente perde grande parte da energia daquele espaço, e a gente vai interferir diretamente no chamado microbioma. O microbioma está muito com a alimentação de plâncton e fitoplâncton. Então, você vê que, olha, que coisas, assim, uma amarra com a outra, e as tecnologias são importantes, porque nós vamos ter que entender a mitigação, né, e também entender risco que os corpos hídricos têm quando a gente usa determinados tipos de tecnologia. E a análise ecológica rápida é aquela que a gente vai fazer. Normalmente a gente usa um circuito, né, e a minha sugestão é a gente usar o circuito das nascentes, e a gente já começa pelas nascentes, né, a gente vai trabalhar um entendimento, uma classificação daquela nascente de acordo com a degradação, e também, parte disso, nós fazemos um entendimento também das áreas de APP, né. Normalmente a gente tem a esquerda e direita, e a gente consegue entender quantos quilômetros nós temos, né, de APP na bacia, e o que significa a degradação delas. Então, a análise agroecológica, a gente vai estar entendendo como é que está a ecologia da bacia, vamos dizer, e aí vai inserir no contexto do agro ali dentro, e principalmente de uma forma rápida. A gente usa para isso escalas de nota, avaliação com base no meio físico, biótico, antrópico, a ação disso. Então, escolhe indicadores. A proposta da avaliação da análise agroecológica rápida, ela é muito utilizar a experiência da pessoa que analisa. Então, sempre a gente vai fazer análise agroecológica rápida com o agricultor, junto com eles, porque é com eles que a gente precisa discutir qual é a capacidade de avaliação do sistema. Então, esses são pontos importantes dentro desse entendimento do que significa análise agroecológica na gestão de águas do bacio. Pode passar, por favor. Ainda dentro dos conceitos, lembrar, muito importante dentro da bacia hidrográfica, dentro do próprio modelo de gestão, no qual nós já discutimos anteriormente, o conceito de degradação ambiental e de recuperação ambiental. Então, toda bacia ela tem um passivo ambiental, que a gente chama. Então, como é que nós vamos entender o grau de degradação ambiental da bacia, né? O que significa isso? Aonde estão as áreas degradadas? Como é que nós precisamos trabalhar? E se a gente entende degradação, né, é uma condição de deteriorização do ambiente, a gente vai ter que ter um plano de recuperação ambiental da bacia, né? Se tem área degradada, nós temos que recuperar. E isso é um ponto crucial também, porque a recuperação, ela trata assim, de um conjunto de atividades, né, de recaracterização natural. Então, o entendimento disso é muito importante, porque, na verdade, quando a gente degrada, né, tem áreas degradadas, jamais nós vamos construir o ecossistema novamente. Mas nós temos que tratar no máximo possível de fazer uma recaracterização natural à luz do técnico, à luz do agricultor, de como é que ele vai interferir ali, né? Isso é o que acontece quando a gente faz essas reposições, quando a gente faz a recomposição florestal de áreas de EPP, ou de proteção de nascente, ou de fragmentos, enriquecimento. Quer dizer, esses dois conceitos são muito importantes também dentro do modelo de gestão, né? O plano, né, de desenvolvimento, ele plano de gestão de águas da bacia, ele vai tratar de um programa de recuperação, um programa de degradação.
Pode passar, por favor. Aí, automaticamente, tem os dois companheirinhos aí, né, desses conceitos, né, que é o conceito de restauração e de revitalização. Então, a restauração está muito ligada com a chamada funcionalidades, né? Então, é importante de entender as funcionalidades do ecossistema. Tem pelo menos duas aí muito importantes para uma bacia hidrográfica. Uma é a funcionalidade hidrológica, né? Então, como é que aquele ciclo hidrológico está ocorrendo lá dentro, né? E como é que se está se dando aqueles fatores hidrológicos que nós já discutimos, né? A interceptação, a infiltração, o armazenamento de água, a condução, a dissipação, como é que chega isso. E o outro fator ligado com a restauração está principalmente com os dois fatores ecológicos importantes, que é a supressividade, que é, ou seja, o equilíbrio de população, da biodiversidade, fazendo com que não esteja uma explosão de populações. Neste caso, nós vamos estar tendo que entender isso tanto no meio terrestre como no meio aquático. E esse é um baita de um pepino para nós, porque nós temos um problema, quase todas as bacias nossas atuais, elas têm um nível de poluição biológica muito forte dentro das bacias. A poluição biológica está ligada com plâncton, fitoplâncton, as coisas que estão lá dentro, que não eram daquela bacia, está ligada com, por exemplo, que está lá dentro do universo, aí, eu vou trabalhar um pouquinho isso, e está ligado também com as plantas, né? Exemplo clássico nosso aí é a taboa, né? Taboa, ela entrou no área tropical, ela entrou no Brasil pelo tráfico negreiro. O pessoal usava taboa para cama, né? E aí ela é como se fosse comum para nós aqui dentro, e na verdade não é, né? Ela é até interessante porque ela expressa todo o potencial de poluição que a bacia tem, principalmente do enriquecimento de fósforo e nitrogênio com o que ela trabalha bem. Então, a restauração ambiental ligado com as funcionalidades e a revitalização está ligada com a vida, né? E esse é um outro ponto, assim, que é o grande desafio dos trópicos, revitalizar. Então, nós precisamos ter vamos dizer, não ter uma ideia, né? Mas eu participo aí de várias reuniões de comitês e eu fico analisando, né? Que ponto que nós estamos. Outro dia eu estava numa reunião lá do Alto Tietê e o conceito de revitalização é totalmente deformado dentro de um contexto de uma bacia urbana, cara. O pessoal que trabalhando nisso aí confunde despoluição com revitalização. Imagina você como o grande desafio de revitalizar rios urbanos, né? Então a gente tem um monte de gente trabalhando isso. Como que vai trazer vida com o processo de uma marginal do Rio Tietê, por exemplo, Pinheiros, né? Isso é uma coisa que é um desafio enorme, e o entendimento de como é que ocorre a revitalização do rio e da bacia, né? Porque não é só o meio aquático, é isso que é um ponto crucial. Conviver com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento urbano, por exemplo, com a revitalização, é amargo, porque o homem ele é, por si só, um anti-vida, um anti-revitalizador. Tanto que nós usamos concreto para tudo, né? Pode passar, por favor. Bom, aí tá, vamos dizer assim, o outro um esquema aí muito, muito bem feito para esse pessoal do Hidromundo aí, mostrando os diferentes elementos de caracterização de uma bacia hidrográfica e os eixos, né, de classificação. Isso aí eu coloquei para uma representação esquemática para ver o tamanho do enrosco que nós estamos discutindo, né? Então, não cabe a gente pegar e destrinchar todo esse gráfico, mas esse vamos dizer assim, é como se fosse um cérebro, né, do revitalizador de bacias, do gestor de bacias. Ele acaba tendo que
trabalhar com esse universo de neurônios aí, desse cérebro que vai trabalhar pensando na gestão de águas de uma bacia hidrográfica. Depois os senhores podem analisar com mais tranquilidade esse esquema, porque ele é muito interessante da gente poder trabalhar essa caracterização das bacias hidrográficas nossas. Pode passar, por favor. Bom, então aí nós vamos já rumando mais para o conceito de revitalização, no qual eu pedi para os senhores darem uma estudada. O que eu acho que aconteceu com muitos dos senhores? Parte não conseguiu achar nada, né? Então isso eu já fui intencional de pedir para os senhores procurarem, porque para ver a lacuna que nós temos na literatura brasileira, né, do conceito de revitalização. A necessidade que nós temos de trabalhar nesse conceito, a necessidade que o pessoal da educação ambiental tem que trazer isso à tona, o vocábulo, a partir do vocábulo, né, da palavra, do revitalizar, o que significa, como nós podemos traduzir isso para uma atividade dialógica e como nós podemos levar isso para a extensão rural, como nós podemos levar isso para a assistência técnica, como é que nós vamos desdobrar essas questões. Então, esses pontos são importantes e aí a gente, dentro desse trabalho que eu venho me dedicando a sistematizar esses conhecimentos, eu venho usando muito literatura externa, principalmente uma literatura vinda da França. A França tem um trabalho, a Bélgica, eu já acho que falei para os senhores sobre isso, na biblioteca nossa aí tem uma literatura que eu deixei, eu acabei de receber um livro aqui, vou mostrar para os senhores, aí, ele chama Revitalização de Rios Urbanos, acabei de receber hoje, fiquei muito feliz, né, de revitalização dos rios do mundo, interessante, e que trata um pouco disso. Mas, basicamente, nós vamos discutir o que a gente chama, assim, são os 7 grandes conceitos fundamentais da revitalização. A qualidade do solo, a qualidade da água, a regeneração de águas subterrâneas, a regularização hidrológica, melhorar a biodiversidade terrestre, a biodiversidade aquática e a harmonia socioecológica, principalmente no contexto do território de captação da água da bacia, porque esse é um ponto assim, crucial da gente poder entender essa harmonia para querer fazer gestão de águas em bacia hidrográfica. Pode passar, por favor. Vamos tratar cada um deles, então. Bom, isso tudo, esse conceito de revitalização, ele vai trabalhar o que a gente chama hoje dos cuidados integrais, né, no manejo de ambientes em bacias hidrográficas. Então, esses cuidados integrais, né, dentro daqueles, vai estar inserindo diretamente nos 7 grandes conceitos, né, a gente vai tem que entender o conceito de recorrência climática, né, ou seja, quando eu trabalhei lá as funcionalidades, como eu falei para os senhores lá, as 2 funções na restauração das funcionalidades, a compressividade e a resiliência, né? A resiliência está muito ligada com a situação da bacia de passar pelos percalços dela. E os percalços naturais, eles são tratados com essas questões aí, principalmente com recorrência climática. Então, com a vinda também das mudanças climáticas, tudo isso, a gente precisa entender, os senhores precisam entender o que é a recorrência e pedir esses estudos para o pessoal da climatologia. Então, a recorrência climática é um estudo que se faz, né, para que a gente entenda em tempos como ocorrem os piores momentos. Então, as chuvas torrenciais, as secas intensas, variações climáticas muito fortes, as geadas, né, porque tudo isso está envolvendo dentro. E a gente vai ter que, na gestão de água, nós vamos ter que trabalhar isso, porque a bacia ela é muito sensível à recorrência climática. Os períodos de recorrência faz um estrago na bacia muito forte, e nós temos, os senhores sabem o que eu estou falando quando fala sobre enchentes, quando fala sobre seca, o que significa o efeito de uma seca prolongada numa bacia hidrográfica. Né, com a população, com a biodiversidade, né, não só a falta de água para os senhores, mas para toda a vida. Né, então, há mexe numa cadeia
biodiversa muito forte. Então, recorrência climática é importante a gente entender os cuidados integrais. Quando a gente fala cuidados integrais no manejo, eu vou pedir para os senhores até buscar o conceito de cuidados integrais, que ele está muito linkado na medicina, está muito linkada na enfermagem, né? Então, cuidados integrais de idosos, vocês vão ver várias questões, cuidados integrais com pacientes, médicos, cuidados integrais com pacientes hospitalares. Então, a mesma analogia que nós fazemos para a situação de saúde, nós vamos usar para a bacia hidrográfica. Então, quais são os cuidados integrais para a gente passar pela recorrência climática? Então, quais são os cuidados integrais para a gente passar ou entender a vulnerabilidade da bacia? Como é que a vulnerabilidade é uma característica natural dela, ecossistêmica, né? E aí, quando a gente está usando lá toda a ocupação, usando a tecnologia, trabalhando ocupação e uso, a gente tem que fazer essa leitura, como a bacia é vulnerável, por exemplo, a determinados princípios ativos, como a bacia é vulnerável à mobilização do solo. Nós temos bacias que são assoreadas rapidamente por conta de uma pequena mobilização que se faz, porque ela tem o que chama-se erodibilidade das terras muito alta, né? Nós temos várias bacias com solos podizolizados, que são solos que têm um B textural, solos que têm uma velocidade de infiltração reduzida nos horizontes de subsuperfície. Então, eles são muito suscetíveis às chuvas torrenciais, e principalmente para chuvas curtas, mas muito fortes, né? Então, esses são pontos importantes que a gente tem que entender conceito de vulnerabilidade ambiental da bacia. O conceito de fragilização está ligado com a ação antrópica. Então, a diferença entre vulnerabilidade e fragilização é que vulnerabilidade é natural e fragilidade é antrópica. Então, vamos usar o nosso corpo para dar esse exemplo. Naturalmente, o ser humano é muito vulnerável à gripe. E se ele fazer muita arte, por exemplo, eu estou vendo aí o Ricardo Moncorvo, ali está aqui participando, colega nosso. Então tem uma história do Ricardo Moncorvo na escola, né, que o bicho ficava gripado lá, mas ele ia para as baladas de noite. E tem uma história dele que fala que eles faziam o baile do cabide, ou seja, em determinado momento da madrugada, todo mundo ficava pelado lá. E esse Ricardo pegava gripe direto. E a vovó, ele chegava lá gripado, a vovó dava lá um melagrião para ele, para tratar, né? E aí Ricardo tomava, né? O tratamento da vovó era muito importante. O problema era a postura do Ricardo, de que volta e meia, na madrugada, ele estava na gandaia, né? Então, quer dizer, todas as vezes que o Ricardo expunha o seu belo corpo na madrugada, né, ele voltava com gripe, né? Então, a vulnerabilidade sendo influenciada pelo processo de fragilização da gandaia que o Ricardo Moncorvo fazia na tempo de escola. É verdade o que eu estou falando, Ricardo, ou não? O caboclo andava no baile do cabide, vocês não imaginam, cara. Imagina aí todo mundo pelado lá de noite. Você imagina o que acontecia com o Ricardo, que era muito vulnerável à gripe, né? E a vovó não entendia por que ele tinha uma recorrência de gripe por conta da gandaia. Então, as bacias hidrográficas, elas são muito, muito frágeis por conta do homem, né? E essas questões são importantes. A gente ter essa leitura, o técnico ter a leitura do conceito de vulnerabilidade, está muito ligado com a natureza, com o solo, com a declividade, com o período climático e com o que o agricultor faz, né? Então, você imagina uma aração de morro abaixo num ponto da bacia, imagina se fizer uma fragilização por mobilização do solo na parte mais alta da bacia. Vai comprometer todo o curso do rio, né? Todo um ponto lá difuso compromete toda a qualidade da água por
um mínimo desgaste. Então, essas questões, elas são importantes, porque nós mesmos, a gente encama para os agricultores arar e gradear. Olha que doidura, nossa. Nós mesmos fizemos a recomendação de passar veneno. E como a gente não tem esse entendimento de como isso pode fragilizar uma coisa que é vulnerável, a gente cria muitos problemas em função do uso ou em função da recomendação que a gente mesmo deu, que a gente mesmo foi formada para fazer. Por isso que nós temos muita dificuldade no entendimento do processo de revitalização de bacias, porque a fragilização causada pela ocupação e uso das terras, principalmente nos modelos clássicos da agricultura, é muito forte, né? Bom, outro conceito eu já abordei os dois ali, muito importante, cuidado com a resiliência, ou seja, não perder. Então, a gente fala assim, ações resilientes, ações que ajudam, cuidados integrais que ajudam a resiliência da bacia, ou seja, a capacidade da bacia de passar por impactos ambientais, por impactos de ocupação, e lembrar do conceito de impacto, como nós já tratamos lá de frente, né? A necessidade que é da gente poder entender que impacto ele é pontual, espacial, temporal, né? Então, às vezes, uma bacia hidrográfica sofre um impacto ocorrido há 40, 50 anos atrás e ele está presente ali. Exemplo disso é uma estrada mal dimensionada ou mal colocada, que ela continua ativa, impactando a bacia sem parar, né? Então, a resiliência está tratando isso, a superficialidade já trabalhei, está muito importante com biodiversidade, e isso está ligado também com os serviços ambientais. O enriquecimento é fundamental para a gente construir ambientes mais supressivos, né? A riqueza da flora, o manejo da vida silvestre, tanto flora e fauna, é extremamente importante dentro desse conceito, né? E a gente entender a capacidade de uso das terras, porque ela está distribuída ao longo do território, né? Então, como a bacia, ela assim, vamos dizer assim, ela tem muitas paisagens, muitos cenários, né? Então a gente precisa entender a capacidade de uso para cada um deles e a gente poder usar desses recursos de capacidade de uso para uma assistência técnica e uma extensão bem feita dentro de uma bacia hidrográfica. Pode passar, por favor. Bom, quais são os elementos fundamentais para a gente poder entender um pouco esses cuidados integrais, né? Então, a gente fala assim, o primeiro passo crucial na recuperação, na revitalização da bacia, é entender a cobertura biodiversa do solo, né? Porque nós vamos estar trabalhando uma parte da bacia que é a parte terrestre. E toda a bacia hidrográfica, ela foi formada com cobertura, né? E ela é produto de um ecossistema. Então, entender a cobertura biodiversa é muito importante isso para a bacia hidrográfica. Como eu já falei para os senhores, em determinados momentos, né, um pequeno ponto lá na bacia que esteja descoberto ou esteja muito fragilizado pelo preparo, ele causa um problema lascado lá para baixo, né? Basta ver que no período de chuva, fatalmente a bacia fica tingida de uma cor amarela ou amarelada, ou avermelhada nas terras, né? Então, a cobertura é muito importante, e aí vai entender esses conceitos de poesia, manejo do mato, rotação de cultura, adubação verde, adubos de inverno, de verão, fertilizantes orgânicos como fundamentais por conta de que associar, né, a fertilização não química e orgânica, né, a integração de lavoura pecuária, safra, tudo isso, esse universo da cobertura biodiversa do solo é muito importante, e não esquecer também da cobertura natural, que é representada pelas áreas de APP e as áreas de reserva legal, né? E o outro ponto importante aí dentro é entender o que a gente chama as pedoformas da bacia. Então, normalmente, na discussão, quando a gente nós estamos assim, diante de uma vertente ou de uma parte da bacia, eu sempre pego os alunos, sempre peço para eles, o que vocês estão vendo? Qual é a forma que vocês estão vendo? Então, a primeira coisa que o pessoal fala, não, estou vendo uma coisa côncava, outra coisa convexa. Então, ela vê um buraco, um dreno, e vê um morro, né? Mas quando os senhores começam a analisar melhor isso, né, começam a olhar a paisagem,
e vocês vão vendo como é que se deu a formação, ou seja, a pedoforma do terreno. E aí nós temos aí pelo menos umas 6 grandes formações com diversas situações envolvendo o fluxo hidrológico para dentro da bacia. E isso aí, ele funciona, a pedoforma funciona como um ponto de alimentação. Da forma que essa água chega, da forma que esse escorrimento chega na bacia, ele interfere principalmente na área, principalmente na parte aquática, né? Porque ele leva o que a gente chama de um alimento da biodiversidade aquática. Então, a pedoforma é uma coisa importante e a gente poder entender, porque nós temos que associar a cobertura, e às vezes as coberturas permanentes em determinados tipos de pedoforma que interferem muito, e cada uma delas tem um fluxo hidrológico. Pode passar, por favor. Bom, aí como que a gente vai trabalhar um conceito de melhorar a biodiversidade aquática, né? Aí dentro lá da biodiversidade, lembra? Melhorar a qualidade aquática, biodiversidade aquática. Então, qual o plano de manutenção da vida aquática na bacia hidrográfica? Então, isso é um outro fator muito importante dentro de uma ação de gestão das águas da bacia hidrográfica, né? Primeiro, a chamada conectividade hídrica, ou seja, uns rios se conectando. É muito importante esse entendimento. Como é que ocorre a conectividade hídrica? Então, como é que o território de captação de água está ocorrendo? Por exemplo, nós tínhamos aqui na bacia do Rio Jundiaí-Mirim 16 subbacias que se conectavam dentro do leito do rio. E cada um com um comportamento diferente, e principalmente em função da ocupação e uso. Então, nós temos um bairro aqui chamado Roseira, que ele tinha algumas características de ocupação muito forte na área de EPP, ocupação de moradores. Então, é um tipo a conectividade desse Ribeirão da Roseira na bacia do Jundiaí-Mirim, ele era um dos conectores que levavam mais coliformes fecais. Então, isso foi um pepino para a gente começou. Quando nós começamos a entender essa conectividade, nós fomos ver que tinha águas e águas lá dentro. Então, como que ocorre essa interligação? Essas interligações foram importantes porque nós fomos aprendendo a conhecer as águas que se conectam para formar uma bacia hidrográfica, né? Então, é muito importante isso, além de quando a gente for também entender o fluxo da biodiversidade, ou seja, entender fluxo de vida, o caminhamento dos animais, como é que o corredor que se dá para o peixe, para o camarão, para o plâncton, fitoplâncton, como é que isso se comporta. Aí você vai vendo que é muito importante isso, né, nesse contexto, e a gente vai ter que interferir nisso. Aí o também chamado enriquecimento de borda. Por que é muito importante? Nós temos muitos seres aquáticos que dependem da vegetação de borda, principalmente de alimento que vem de superfície, que a gente chama. Por exemplo, frutos, né? Quem já não sabe que piau, por exemplo, adora uma fruta? A gente sabe que peixe adora a fruta, né? E tem muitas outras coisas, pólen que cai, né? Nutrientes que vêm da decomposição de determinadas flores. Então, tudo é um fluxo que o enriquecimento de borda é muito importante. Então, entender a fitofisionomia, entender a biodiversidade vegetal dentro desse contexto é muito importante. E aí a gente passar a entender, por isso que serviços ambientais de agricultor enriquecedor, isso é uma coisa importante dentro dos serviços ambientais, a gente entender o papel do agricultor como produtor de enriquecimento da bacia, e aonde ele está, e é uma coisa contínua. Às vezes nós destruímos a natureza por mais de 100 anos, nós vamos demorar mais de 100 anos para reconstruir. Então, essa questão de enriquecimento ela é muito complexa e muito trabalhosa, né? A diminuição de impactos de poluição já
É óbvio, né? A gente sabe disso e nós temos que interceptar, né? Porque despoluir significa não poluir, né? Então, não chegar a poluição lá, mas a gente é gerador de poluição. Então, esse é um ponto importante dentro do contexto da bacia. Principalmente a gente fala de poluição difusa, né? Que ela está num determinado momento, num ponto da borda, e ela descarrega ali de tal forma que ela causa uma influência lascada na bacia inteira. Né? O combate e manejo da poluição biológica, como eu já até disse com os senhores, é uma coisa muito importante. Com o tempo, isso é muito difícil, né? Muito difícil mesmo, porque é um grande desafio a gente acabar com uma poluição biológica na água. Puxa vida. Isso quando você no curso anterior, a menina perguntou como é que eu faço para tirar esta boa, como é que eu faço para tirar umas braquiárias. Puxa vida, tem que ir fazendo aos pouquinhos. Nós não podemos hoje, nas represas, nós temos a parte mecânica, e a gente vai interferindo, quando nos pequenos cursos d'água, você interfere, vai com uma ação de diminuição, até que vai ajudando as outras estações para inibir um pouco, mas a despoluição biológica é problemática. E agora você imagina com plantas. E imagina com seres, com os animais, com planta, com molusco. Nós temos poluição com molusco, um monte, alguns caramujos. Né, nós temos poluição com peixe. Né, isso também é um trabalho, e isso tem que ser feito com o próprio agricultor que tem que estar lá, né, com os povos da bacia que tem que entender. O manejo de luz, temperatura é outro ponto importante, entender feixes de luz para a água é muito importante. Grande parte do plâncton, e principalmente do fitoplâncton, é a base alimentar da cadeia. Então tem que fazer fotossíntese. Senão, não pode. A gente precisa entender trechos de rio que recebem luz e a entrada de luz lá dentro. Isso é muito importante a gente trabalhar. O excesso de luz também interfere na bacia, né? Então, esse entendimento é muito importante. Né? Como eu falei, a temperatura envolve um dos grandes problemas das mudanças climáticas é essa variação de temperatura. Isso exclui uma grande parte da biodiversidade que tem, né? Porque aumenta muito a temperatura, aí só alguns seres vivos que estão adaptados. Quando cai muito, só alguns seres. Então a gente sabe, por exemplo, truta se dá em áreas, peixes de água fria. Né? Você pegar cará, por exemplo, piau, o curimba, ele se dá em áreas quentes. Né? Então são essas questões aí. A manutenção do oxigênio dissolvido é outro ponto importante, ou seja, a oxigenação. Nós tivemos muitos problemas em mudando toda a dinâmica de oxigenação das águas. Quando a gente interfere com pequenos lagos, quando a gente interfere com represas, quando a gente lineariza o rio, quando a gente melhora a escoabilidade do rio, quer dizer, com a drenagem. Então, a gente está envolvendo, e em determinados momentos, que o rio tem déficit de oxigênio, principalmente quando ele recebe poluição, e o senhor sabe disso. Então, a manutenção de oxigênio dissolvido no curso da bacia é muito importante. Por isso que no monitoramento a gente faz pontos de amostragem e mede oxigênio como um grande indicador de água, todos os senhores sabem disso. E os cuidados com a manutenção de nutrientes e fotossíntese externos, porque é muito importante, como falei, né, a alimentação, principalmente do plâncton e fitoplâncton. Pode passar, por favor? Bom, a melhorar a biodiversidade terrestre, né? Então aí nós vamos ter mais ou menos uma mesma dinâmica, né? De plano, de manutenção da vida terrestre, né? Mas e aí envolve algumas especificidades, principalmente ligado com o meio terrestre. Então a conectividade aí entra todo o entendimento que nós temos de corredores, né? Não é só corredores hidrológico, conectividade hidrológica, mas aí já é conectividade principalmente de fragmentos florestais, de áreas florestais, então, a passagem de animais, o fluxo gênico, isso é muito importante. O enriquecimento volta, isso como eu falei para o senhor, hoje é um dos grandes pontos extremamente importantes
na revitalização é ter esse entendimento. Então, a gente pode... Estou vendo o professor Ademir aí do Lucro, nós estamos lá no Corredor Caipira. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar lá dentro é entender a memória biocultural daquele povo, lá dos caipiras, entender as plantas que tem lá, o que tinha nas beiradas dos rios, como é que nós não podemos só pôr o que nós sabemos. Então, nós temos esse diálogo com os povos ali do Corredor Caipira. Estou dando exemplo, por conta que lá é um projeto que está se saindo, agora é muito interessante a gente inserir esse entendimento de como se dá o enriquecimento com base popular, com base na extensão, né? Então, esse é um ponto importante nas regiões, e a gente sabe que a biodiversidade na memória do povo ela é muito importante para trabalhos de revitalização, tanto que eles trazem na memória os animais, os peixes, as espécies que tem lá, e trazem na memória as plantas que existiam lá. Então, a gente vai correlacionando isso e vai procurando fazer o plano de enriquecimento, né? À medida que vai se conhecendo cada vez mais, né, isso facilita muito o trabalho, porque nós temos muitos trabalhos botânicos, mas eles precisa de gente especialista para isso. A diminuição do efeito de áreas de influência, por exemplo, a área de cana do lado, a área de pasto, a área de cultura. Então, entender como é que isso influencia na vida terrestre da bacia. Então, normalmente, quando a gente tem efeito de influência, nós temos muitos problemas com perda progressiva de biodiversidade, porque as áreas de influência, normalmente, elas são áreas que tendem à simplificação, né? Nós temos áreas de influência que são áreas altamente biodiversas. Então, isso, a conectividade se dá, nós precisamos buscar essa influência benéfica para melhorar a vida. Mas também nós temos a influência negativa, que é a simplificação, né? Então, o combate de manejo à poluição biológica, já discutimos isso, nós temos muitos problemas relacionados com plantas e animais, né, pragas, né, que oriunda. Nós temos, por exemplo, mosca das frutas, elas arrasam as frutas silvestres. Elas dão... E aí você vai ver que se a gente aumenta a população, a gente faz com que mude o fluxo de alimento para os animais, porque perde por conta de praga. E uma praga que teve uma origem num desequilíbrio de área de influência. Entende? São pontos que a gente precisa estar entendendo. Diminuição do acesso de áreas de proteção é outro ponto importante demais dentro de um plano de manutenção, ou seja, a gente fala assim, onde o homem aparece, cria problema. Então, diminuir o acesso, principalmente em áreas de proteção, é extremamente importante. Quanto menos os senhores irem em fragmentos florestais, quanto menos os senhores irem em cachoeiras, quanto menos a gente for nos rios, melhor é para a natureza. Eu não estou falando que não é para fazer uso disso, mas eu estou falando que nós temos que disciplinar, que nós temos que discutir, nós temos que se comportar como a natureza precisa, né? Então, e também nós não podemos sobrecarregar com a atividade humana essas áreas aí. Os senhores sabem o que eu falo, né? A prevenção contra incêndios, isso é crucial para nós. Nós temos hoje um déficit enorme de brigadas de incêndio, então, por isso que a gente lamenta pega fogo, porque a população não está preparada para isso, e a gente precisa, dentro das bacias hidrográficas, principalmente, criar com os povos da bacia, das formas de organização comunitária as brigadas de incêndio, né, para ajudar. E a educação ambiental dentro daquele mantra básico da educação ambiental, principalmente da proteção, né, que é conhecer para proteger. Se as pessoas não conhecem a bacia hidrográfica, se as pessoas não entendem a posição onde ela está, como é que ela vai proteger? Então é muito importante, né, dentro da bacia hidrográfica, o plano de educação ambiental para a gestão das águas da bacia. E começa com isso, né? O conhecimento da bacia. O que é o território? Aonde você está? Por que chama-se os povos da bacia do Piracicaba? Os povos da bacia do Rio Jundiaí? Porque você é um habitante daquela bacia. Então você vai acabando sendo nominado
você é povo daquela tribo ali, né? E dentro daquela tribo, você vai entendendo o seu território, e isso é muito importante dentro do plano de manutenção da vida terrestre. Pode passar, por favor. Bom, aí entra um terceiro conceito, assim, que eu já acho que falamos lá, né? A importância que tem, assim, a harmonia socioecológica, né? Já começa com aquele entendimento inicial lá do território de captação das águas da bacia. Então, nós precisamos entender muito bem o território de captação, porque a gente vai e fatalmente se dá para umas condições, por exemplo, disputa pelo uso. Quem já não viu falar que nós temos um baita de um problema com disputa pelo uso da água, né? Pelo uso das terras? Então, hoje ainda, nós temos muitas áreas de conflito das águas, né? Tem muitos problemas relacionados com quem usa, principalmente com áreas irrigantes, né? Ou poluição, cidades amontantes, cidade ajusante, o que significa a cidade que recebe água, como é que ela devolve água para o rio, né? Então, essas questões, essa disputa pelo uso, trata de dois conceitos importantes, que é fidelidade e lealdade. A fidelidade é com a vida, a fidelidade é com o território, a fidelidade com a bacia, a fidelidade com as águas, e a lealdade está com as relações. Não é possível ter uma relação desleal com a vida na bacia, né? E esse é um ponto importante. Nós não podemos ter relações desleais quando a gente faz gestão de águas em bacias hidrográficas. E o que a gente vê é uma sociedade totalmente desleal dentro do contexto da bacia. O uso e ocupação não sendo norteada por lealdade e fidelidade. Aí entra alguns conceitos importantes que vem vindo assim dentro da Agência Nacional de Águas do Brasil, como lá da Agência da França, de outros países, já vem com um forte movimento para a chamada gestão compartilhada, né? Da água, de estradas, de energia, de tudo que envolve a bacia hidrográfica, a gente passa a gente. Então, nós que vamos trabalhar a gestão de águas, nós que vamos trabalhar na extensão rural e na assistência, ela é muito importante ter esse entendimento do compartilhamento, porque nós vamos ter que estar dialogando a todo momento a ação de cada pedacinho daquele, um interligando, um compartilhando o manejo com a outra, um ajudando o outro, né? Porque aqueles povos da bacia, eles homem e água, nesse ponto, é indissociável. Então, essa indissocialidade faz com que ocorra um compartilhamento. Um compartilhamento leal, sem fidelidade, ou um compartilhamento desleal. E para esses três conceitos aí são importantes, porque todos nós queremos isso, né? Nós queremos águas, todos nós precisamos de estradas para chegar, e todos nós temos redes de energia, tanto de energia elétrica ou outro tipo de energia, como a gente trabalhar com esse conceito de entendimento de uso alternativo para não onerar, principalmente, a questão de energia elétrica, né, que a gente tem um problema crônico a nível de distrópicos, e do Brasil um dia nós vamos sofrer muito por esse modelo de geração de energia hidrelétrica, né, hidrológica, e a gente precisa discutir isso com mais profundidade. A proteção ambiental é outro ponto importante, já discuti isso um pouco com os senhores no contexto ali da educação ambiental, mas a proteção, né, o espírito protetivo, que é um ponto, a gente precisa ter esse entendimento da sociedade protetora, né? E isso já existe no seio da propriedade, mas como eu falo para os senhores, não tem esse conhecimento do que significa esse trabalho, né, para entendimento da revitalização das bacias. E um grande desafio que nós temos, todas as ciências e todos nós, e que nós temos um déficit enorme de conhecimento, que é o manejo da vida silvestre. O manejo da vida silvestre se dá em três grandes cenários, né, que a gente chama: o cenário da flora, né, o cenário da fauna e os cenários dos hábitats. Então, os diferentes locais, hábitats, como as plantas e os animais convivem e formam
aquele espaço. Dentro do ecossistema, nós temos vários habitats, né? Então, é por isso que às vezes você olha assim, é normal, por exemplo, num pasto, você vê cheio de cupim, a gente brinca, fala assim, nossa, virou uma cidade de cupinzeiro. Está tão impactado que ele ali criou uma condição de um habitat para cupim muito forte. Então, eles vão fazendo os montículos um do lado do outro ali, né? Porque há uma construção comunitária dos cupins para poder estabelecer ali um habitat para ele que tá perfeito. E isso a gente vai entender formiga, vai entender outros bichos todos, né? E os habitats da cadeia alimentar inteira, né? Pode passar, por favor. Bom, aí vamos num lado mais prático. E como é que nós vamos... qual que é a proposta que a gente traz, né? Para ter um entendimento de como a gente vai trazer a bacia hidrográfica para o papel, para a gente poder analisar ela, porque todos nós somos analíticos, né? O ser humano, principalmente nós técnicos, nós temos uma necessidade de analisar, de olhar. Então, o primeiro ponto crucial aí dentro da gestão de águas da bacia é usar aqueles 3 conceitos também que eu já trabalhei com os senhores anteriormente. O conceito de compartimentação, o conceito de estratificação e o conceito de destaque, né? Então, primeiro, como a gente compartilha, qual a proposta de compartição da bacia? Então, aí, os senhores estão vendo o modelo de uma bacia compartimentada em 7 grandes compartimentos. Nós podemos compartimentar ela em 10, 12, nós podemos numerá-las, né? Compartimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e nós podemos nominá-las também, como eu nominei aí, as cabeceiras, a parte alta, a parte mais alta da bacia. Então, a parte alta, a média baixa, baixa e fossa. São 7 grandes compartimentos que dentro dos treinamentos que a gente dá, quando a gente vai fazer uma visita na bacia, eu procuro fazer um circuito, principalmente para a gente poder conhecer esses 7 grandes compartimentos, onde nós estamos, ver áreas de influência, toda essa questão aí, né? E a gente também trabalha a compartimentação em 3 grandes compartimentos de altitude, né, que chama a zona aluvionar, que é a próxima da água, bem próxima da água, aluvião, lá embaixo. Depois nós temos o colúvio, né, que é a encosta. E a zona aluvionar, eluvial, que é a zona lá da parte mais alta. Então, a parte alta, o topo do morro, a encosta e a parte baixa. Você vê, então, essa bacia, ela virou para mim 21 grandes compartimentos, né? 7 compartimentos na vertical, 3 na horizontal. Então, veja, eu dividi isso em 21 compartimentos. E aí eu vou estratificar isso lá dentro. Então, quando eu começo a estratificar, eu vou vendo quais são as nascentes, quais as propriedades agrícolas que estão aí, quais são os estratos de ocupação no compartimento 1, no compartimento 2, no compartimento 3. E na medida que eu vou entendendo isso, vai ficando mais fácil entender os povos, quem está, aonde está, qual é o tipo de pessoa que está, como nós fazemos uma leitura da pessoa. A gente hoje tem uma coisa que um dia eu mostro para os senhores, chama-se análise de maturidade. Então a gente cria no modelo de gestão um chamado maturidade para o técnico olhar para a cara do caboclo assim, e ver se ele assim, é muito imaturo, né? Então o Ricardo, na época lá da festa do cabide, ele tinha uma imaturidade para a gripe que hoje ele não tem, né? Então ele já vai ficar mais peladão aí, né? Então, mas os agricultores, à luz da revitalização, à luz, ele pode ter uma idade, pode ser 80 anos, mas totalmente imaturo sobre os atos que ele tem na bacia. Então isso vai fazer com que a gente vai criando um modelo de ATER, né, entendendo e classificando os povos da bacia. A gente pode entender isso, ações para as pessoas mais, para os imaturos, para os maduros, com alta maturidade, para a gente poder traduzir o mesmo assunto, a mesma fala, o mesmo diálogo, como dialogar, levar as mensagens, como discutir, como organizar, mas de forma mais entendimento. Bom, então essa questão é muito importante. Então, os senhores
de certa forma, tem que fazer um exercício, né, de compartimentar, estratificar e destacar dentro de cada bacia hidrográfica. Nós vamos ter aí, na medida que eu tenho o conjunto de destaques e distratos, a gente já está praticamente pronto no plano de gestão de águas, né, por conta de a gente estar entendendo aonde que nós estamos buscando interferir para poder fazer a gestão. Pode passar, por favor. Então, aí está outro recurso, né, também de compartimentar, estratificar e destacar, né, aí está aí pela altitude só. Então, se veja que no modelo digital de elevação, com os recursos que nós temos hoje de geoprocessamento, é possível os senhores entenderem aí uma forma de compartimentação diferente, já associada a um sistema de informação geográfica, que é o modelo digital de elevação, que já dá os estratos de altitude, e a gente já vai entendendo as partes altas, parte média, parte baixa, a gente pode ir classificando, estratificando em classes, e essas classes vão ser os grandes compartimentos que nós vamos trabalhar para poder estratificar as propriedades e entender também os destaques que tem lá dentro. Pode passar. Esse é um modelo de território, né, das áreas. Aí é clássico, né, a subbacia, né, também é outra forma de compartimentação que a gente faz dentro da bacia. Você divide subbacias e vai redividindo ela, primeira, segunda, terceira, quarta ordem, né, vai trabalhando o conceito de bairros, vai trabalhando, né, conceitos da comunidade, e vai tomando o pé do chamado território de captação de águas. Então, lembra que eu falei para os senhores da conectividade, de como ocorre o modelo de conectividade, a importância que tem isso, da gente entender os corredores de água, como elas se conectam, como é que se trata essa questão. Então, é muito importante esses recursos que nós temos hoje, né, para poder, principalmente o sistema de informação geográfica, a gente transformar em modelos de gestão para cada um. Teoricamente, vamos dizer assim, que essa bacia, é a bacia do Rio Mirim, ela teria 16 modelos aí, né, de gestão em função dos diferentes compartimentos que ela tem em função das subbacias de contribuição. Pode passar, por favor. Esse é um outro modelo, é outra forma, né, já está aí, já está logo quase no destaque, né, como eu falei para os senhores inicialmente, o classe capacidade de uso de terra ou também a uso e ocupação, ela é muito rico para a gente poder fazer análise, principalmente do modelo de gestão que nós vamos trabalhar, e a gente entender nos grandes compartimentos como é que a gente faz a tratativa de gestão para cada um deles. Pode passar, por favor. Aí já os destaques ficam mais fáceis. Essa é outra forma também de trabalhar, que é a malha viária, que é o acesso, ele é um mapa da mina, né? E a gente começa a entender também quantos quilômetros de estradas existem dentro da bacia. Quais são o grande desafio da gente reestruturar as bacias, redesenhar, requalificar as estradas rurais em função dos cursos d'água, das nascentes, das fontes. Então, a gente estratifica também em estradas, carreadores, em caminhos. Lembra, dentro da propriedade agrícola, eu tratei isso com os senhores na aula passada, agora você vê a dimensão que é a bacia hidrográfica, o grande desafio que a comunidade tem, porque o compartilhamento da gestão de estradas rurais é muito importante dentro desse contexto aí, né? Pode passar, por favor. Bom, aí o outro modelo, né, esse também, esse é assim, vamos dizer assim, o extrato básico nosso, as nascentes, né? Então, o plano amostral com base nas nascentes. Então, quando a gente vai revitalizar, ele, sem dúvida nenhuma, é o primeiro compartimento que nós fazemos e primeiro entendimento de hierarquização para trabalhar, para potencializar. E isso vai fazer também, é muito importante na organização comunitária, como eu coloquei lá no início, os senhores, naquele processo de harmonização, porque todos os proprietários, eles têm um apreço enorme pelas nascentes. Então, fica muito fácil para a gente o diálogo a respeito da revitalização e da proteção de nascentes.
E aí a gente facilita, porque normalmente os nascentes estão com os povos de nascentes, são 2, 3, 4 pessoas que estão em torno de uma nascente, uma família que está. Então isso facilita muito para nós o diálogo, né, e o plano de revitalização de nascentes, para a gente desencadear isso, uma ação de extensão rural com base na revitalização de nascentes. E aí nós já até discutimos isso com o Osmar aí, trabalhando com o modelo de proteção. Você vê como isso dá vamos dizer assim, uma demanda enorme, porque todo mundo quer proteger a nascente. Então, entender isso, a nascente como um plano de gestão de águas da bacia é muito importante. Pode passar, por favor? Bom, aí também tem, como nós já temos lá na frente, dentro dos cuidados integrais, aquela questão da recorrência climática. Eu vou trabalhar de novo um pouquinho aqui, a questão da influência das mudanças climáticas na gestão de águas e bacias hidrográficas. Isso é muito importante nesse momento agora. Nós estamos prontos para um colapso hídrico. Olha que situação, pronto para um colapso, ou seja, nós caminhamos para o colapso. Por quê? Porque nós não estamos discutindo essas questões, nós não estamos entendendo. Acabei de fazer um estudo junto com a colega do Instituto Agronômico, ali para a região de Casa Branca. Eu participei aí de estar entendendo um pouco as caracterizações climáticas ali, e a gente viu que nos balanços hídricos, nós fizemos o balanço hídrico de quase 50 anos, né? Todo ano ela fez, e a gente viu a característica dos balanços hídricos dos 6 últimos anos. Eles são mais ou menos idênticos, com um grande déficit de água em relação aos outros. Então, se a gente faria um estudo dos 50 anos, o balanço hídrico de 50 anos não corresponde à realidade dos últimos 5, 6 anos. Então, isso é um ponto importante. E o que está acontecendo na região? Está acontecendo que nós estamos entrando num colapso de irrigação, baita de um pepino, os rios, as represas e as cidades vão entrar em colapso. A cantareira, né? Então, as mudanças climáticas hoje, o conhecimento sobre mudanças climáticas, elas são importantes, e a gente tem que levar isso em consideração na gestão de águas, de bacias hidrográficas, e isso são esses pontos que estão norteados aí, carece até de uma outra discussão com os senhores. Pode passar, por favor? Estou um pouco preocupado aqui com o tempo, né? Outro ponto extremamente importante chamar a atenção dos senhores é a indissocialidade da água e da biodiversidade. Então, sempre lembrar que num plano de revitalização de bacias, de gestão de águas, não dá para não discutir biodiversidade. Não existe isso. Então, nós temos que trabalhar pela biodiversidade. E isso não é romantismo. Se a gente quer mais água, se a gente quer mais qualidade de água, nós temos que zelar pela biodiversidade, aumentar, revitalizar a vida, né? Então, o manejo de ambientes é um componente fundamental na gestão de águas, principalmente na ação do ciclo hidrológico na bacia. E essa socialidade da água e biodiversidade, ela está diretamente ligada ao que a gente chama de processo de requalificar. Então, quando a gente fala assim, precisa requalificar o ambiente da propriedade, nós estamos falando que nós precisamos melhorar a biodiversidade, nós precisamos melhorar a recarga dos mananciais, né? Então, esse termo hoje, qualificação e requalificação do espaço rural das bacias hidrográficas, é muito importante, e ele está muito ligado com essa questão da gestão da biodiversidade. Pode passar, por favor. Quais são as conclusões finais, então? Primeiro, a gestão e manejo de águas em bacias hidrográficas é holística e dinâmica, né? E é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. Os cenários de primavera, verão, inverno, no ano, é muito importante a caracterização, e a gente entender ações de primavera, ações de outono, ações de inverno, como é que nós trabalhamos isso dentro do modelo de gestão, né? A gestão de águas, ela é estratégica, e como política de desenvolvimento do território, vocês já viram que eu estava trabalhando, principalmente esse final aqui, quando a gente fala de requalificação, nós estamos falando de desenvolver o território. Por quê? Porque
melhorar, qualificar, requalificar, tudo isso é sinônimo de desenvolvimento. E esse modelo de desenvolvimento que a gente trouxe até agora para as bacias hidrográficas, ele foi um modelo de que degradou os recursos hídricos e causou muitos problemas para nós, né? Então, nós não podemos tratar esse entendimento de desenvolvimento econômico como desenvolvimento de gestão de águas e desenvolvimento de bacias hidrográficas, né? É um outro conceito que está ligado com o desenvolvimento muito forte na revitalização. Então, desenvolver a bacia significa ter um plano de revitalização forte e em curso, né? Então é muito importante. E a base de ATER para a gestão de águas é sistematizar os conhecimentos para atender o plano de manejo ambiental das bacias. E quando fala sistematizar conhecimento, não significa o conhecimento acadêmico. Então, esse é um ponto importante dentro do manejo de gestão de águas. Como eu falei para os senhores, quando os senhores, vou fazer uma sugestão, se os senhores for trabalhar com bacia hidrográfica, pega o livrinho do Paulo Freire, Extensão e Comunicação, estuda ele, e os senhores vão ver que o entendimento que nós temos de extensão está muito ligado com os impactos que nós tivemos nas bacias hidrográficas. Então, essa extensão hegemônica no qual nós fomos formados, ou seja, o extensionista levando a tecnologia, levando a informação, ele causou impacto em bacias hidrográficas violento. Então, na gestão de bacias hidrográficas, a extensão rural e a assistência técnica na bacia hidrográfica, ela é muito mais comunicação. Ela é muito mais o reconhecimento dos povos para a gestão da bacia. Porque os povos das bacias querem fazer gestão. Eles até entendem, só não são organizados. Então, isso que eu estou entendendo, por isso que eu estou fazendo uma sugestão para os senhores de fazer uma leitura, porque é muito importante o livro do Paulo Freire, escrito lá nos anos 68, 69, no Chile, ele tratou por conta dessa questão da expansão da agricultura nas áreas irrigadas, da fruticultura do Chile. Ele fez uma leitura espetacular sobre essas questões, principalmente com gestão de águas e de ambientes. Pode passar, por favor. Bom, aí tem algumas imagens, né, que vai mostrando para os senhores o que significa a ação clássica. Então, são os grandes lagos que todos os municípios tendem a ter uma represa de captação de água. Então, esse já é um ponto crucial. Esse modelo que nós temos aí, ele é cruel com as cidades, né, porque ele capta a água e também muitos sedimentos. Então, essa foto esquerda, lateral esquerda aqui, né, ela mostra um grande banco, né, de areia ali que vem se formando ao longo do tempo, ao longo dos anos, né. Aqui embaixo é outra versão da bacia hidrográfica, mesmo do lago. Os senhores veem essas manchas mais escuras no centro aí, né? Os senhores estão vendo que isso já é uma conectividade de águas com alta turbidez, né? Ele vai tingindo o lago, né? Então você vê como que isso é muito importante, a gente está entendendo os reservatórios como elemento de gestão de águas, entender todo esse complexo da bacia. Pode passar, por favor. Aí, esse é outro exemplo muito. Aí a foto é espetacular, né? O que vocês estão vendo bem no centro, ó, bem no centro vocês estão vendo uma ilhazinha. E do lado, o que vocês acham que é essa mancha aí? É uma mancha de uma nuvem que está passando aí? Ou é um banco de areia que vem se formando ao longo do tempo? O que os senhores acham? Entende? Olha as duas grandes entradas dela e totalmente receptoras de sedimento. Então, essa bacia, a certeza que nós temos desse lago, que no futuro ele vai ter menos água do que ele se propôs a ser feito. E a cidade cresce e consome mais água. Então, essas questões de gestão de águas e sedimentos é muito importante, porque a qualidade e a quantidade de água é fundamental na gestão. Pode passar. Esses são os problemas da tareira, ok? Todas as vezes que os senhores veem aquelas fotos de seca, olha lá aquele rachado significa os sedimentos que for. Aquilo é argila, areia fino e sustentável. Por isso que quando toma sol, racha. Então aquilo significa mau manejo, má gestão das águas. Aí está o Bruno Marques, colega nosso aí,
gestor ambiental. Hoje esse menino, ele é o coordenador técnico da Irrigo, da Associação dos Irrigantes do Goiás, e ele é do comitê do Centro-Oeste, um talento aqui, junto aí, e ele está aí fazendo os feitões de água, e tudo ele está trabalhando e contribuindo para um grande técnico da hidrologia. Pode. Está cortando um pouco isso? Vamos avançar. Está acabando também, né? Pode avançar. Aí é um outro ponto importante, né? Dentro desse contexto, que é quando a seca, o que ela leva nas laterais dos grandes dos rios e dos mananciais. Então, isso é um grande problema da vazão, né? A gente tem uma amplitude muito grande e a vulnerabilidade das bacias frente a isso. Isso expressa um pouco aquela vulnerabilidade. Quando a lateral do rio fica exposta, quando ele enche, grande parte dessa terra que ficou exposta aí, ela perdeu a agregação, então ela carrega para o centro do rio. Então, a amplitude de água é muito importante, a gente cuidar disso e não deixar que os rios e os lagos abaixem tanto, porque isso é um problema crônico em gestão de águas. Pode passar. Por fim, aí é muito importante, dentro aí finalizando, um marco aí para prático aí, uma régua meditora de altura e amplitude para a gente acompanhar e ter todas as vezes a gente ter um equipamento muito simples aí para a gente monitorar as bacias hidrográficas para ver como que está acontecendo essa questão, principalmente da amplitude de vazão, de quando é muito seco e período cheio. Pode passar, por favor. Então, quero agradecer aos senhores, né, a atenção e desejar aí a saúde e felicidade. E vamos aí para as perguntas. Eu peço desculpa para o senhor, me alonguei um pouco, né, faz 1 hora e meia que vocês estão aí me estudando, mas não tem jeito.